Olá, aluno, beleza pura? Vamos começar aqui nosso curso focado para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Sou o professor Léo Matos e nós vamos fazer agora a primeira aula do nosso curso, que é sobre Linux. O que é o Linux? Linux todo mundo já deve conhecer, porque já caiu em várias provas e você, pelo menos o conceito, você já deve saber que o Linux ele é um programa. Só que dentro da classificação de programas, ele é o quê? Ele é um sistema operacional. E qual é a função do sistema operacional? Gerenciar todos os recursos da máquina. Além de ser um sistema operacional, o Linux também ele é um software livre. O que é ser um software livre? Nós vamos aprender tudo isso nesse início, que nós vamos falar sobre o conceito de Linux, sobre as características do Linux, enfim. Então coloca aí na tela. Então você não pode esquecer o seguinte, todo computador tem que ter um sistema operacional que prepare o computador para que você possa usar esse computador. Então você só pode ter impressora, mouse, pode conectar a internet, imprimir, se tiver um sistema operacional te dando essa base de operação para o computador. Então quando a gente fala de Linux, a primeira definição de Linux é que ele é um sistema operacional. E a segunda definição é que ele é livre, é um sistema operacional livre. E o que seria isso? Um sistema operacional, ele tem algumas funções, né? Quais são as funções de um sistema operacional? O sistema operacional vai preparar o computador para o funcionamento, não é isso? Então o que o sistema operacional vai fazer? Ele vai ser um gerenciador, ele vai gerenciar. Só um minutinho, essa caneta não está funcionando, cara. Vamos lá. Ele vai gerenciar os recursos do computador. Então, a função de um sistema é gerenciar os recursos do computador. Gerenciar os recursos. Agora voltou, agora funcionou. Os recursos do computador. Tá bom? Então, essa é a função do sistema operacional, no caso o Linux. Ele vai estar no seu computador para gerenciar os recursos. Agora, que recursos ele gerencia? Ele gerencia as memórias. Então, quando você vai salvar alguma coisa, é ele que vai gerenciar se tem espaço ou não, qual o espaço que está livre, qual o espaço que está ocupado, né? Ele gerencia também quanto de memória os programas estão consumindo no computador, né? Então, ele gerencia também aqui os periféricos. Então, quando eu instalo algum periférico no computador, um teclado, um mouse, uma impressora, enfim, esse periférico é gerenciado pelo sistema operacional. E também ele gerencia os processos que são executados no computador. Os processos também, ele gerencia os processos que são executados no computador. Ou seja, ele dá a base para os programas funcionarem. Então isso é a função de um sistema operacional. No caso, o Linux é um sistema operacional. Então ele exerce todas essas funções aí que nós colocamos aqui, tá bom? A outra coisa que nós temos que saber é que ele é um software livre. O que é um software livre? Um software livre é aquele que vai me garantir 4 liberdades, tá? Então, o software livre é aquele que vai me garantir 4 liberdades. A liberdade de executar, a liberdade de estudar, a liberdade de modificar e a liberdade de distribuir. Então, o Linux, ele é um software livre. Sendo um software livre, ele me dá essas 4 liberdades aqui. O dono dele, o autor dele, aquele que detém os direitos autorais dele, me dá essas 4 liberdades. As liberdades de usar, né, usar livremente, executar, usar para qualquer propósito. Eu posso usar tanto em casa, para fins domésticos, como posso também usar dentro da minha empresa, posso usar no escritório, posso usar no governo, vamos dizer assim, lá na DP, né? Também eu posso usar. Nas agências bancárias, posso usar para qualquer propósito, para qualquer finalidade, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E quando a gente fala estudar, para estudar como um programa foi desenvolvido, né, para estudar como ele foi desenvolvido, eu tenho que ter acesso ao código-fonte do programa. E aí, se eu estudar esse programa como ele foi desenvolvido, eu posso modificar ele e adaptar às minhas necessidades. Então, é um pré-requisito para que esse programa me dê essas liberdades de estudar e modificar, que ele tenha o código-fonte disponível. Quando eu falo que o código-fonte está disponível, eu estou dizendo que ele está aberto. Tem gente que não entende essa definição de código aberto.
Código aberto é o código estar disponível em algum lugar para que eu possa modificar esse programa, para que eu possa adaptar ele às minhas necessidades. Então, o código aberto é o código estar disponível. Além do instalador vem o código do programa, como ele foi desenvolvido. É como se fosse uma receita de bolo, né? Você chega na padaria, tem um bolo, aí você fala, ó, eu quero saber a receita desse bolo. Aí o padeiro vai te dar essa receita? Não, porque ele quer que você compre sempre o bolo. Mas se ele te der a receita, você vai estudar como esse bolo foi desenvolvido e vai adaptar esse bolo às suas necessidades. Colocar mais fermento, tirar fermento, colocar mais açúcar, tirar açúcar. É exatamente o que acontece com um programa. O código-fonte do programa vai ser estudado e se você estudá-lo, você pode modificá-lo, adaptar às suas necessidades. Então coloque lá na tela de novo, vamos verificar essas características, executar, estudar, modificar e distribuir. Quando a gente fala da distribuição do programa aqui, tem uma particularidade. Essa distribuição, ela pode ser gratuita, mas essa distribuição também, ela pode ser paga, ela pode ser cobrada. Então você pode fazer cópias quantas vezes quiser do Linux, pode instalar quantas vezes você quiser no vizinho, na sua tia, em todo lugar, e pode ser gratuitamente ou pode ser paga. Então, o que acontece? Eu posso vender uma cópia do Linux? Posso. Então, eu posso pegar o Linux na internet e vender, colocar ele num CD e vender. Eu posso fazer isso. Só que aí entra aquela ideia, para que alguém vai comprar o Linux de mim? Se existe o Linux gratuitamente na internet, para que alguém vai comprar o Linux de mim se existe exatamente o Linux gratuitamente na internet? É assim que vai funcionar. Ó. Eu chego para vocês e falo, ó galera, eu tenho o Linux aqui, tem um CD do Linux, R$50. Aí você fala, professor, tá muito caro porque eu encontro gratuitamente na internet. Aí eu falo, ó, esse Linux aqui, esse que está aqui, não é o mesmo que está na internet. Esse aqui, eu estudei o código dele e adaptei ele para outras funcionalidades. Então esse Linux aqui é diferente. Esse Linux aqui não é a mesma coisa do que está na internet. Essa é a ideia do software livre. Os caras desenvolvem, melhoram, colocam mais funcionalidades e distribuem no mercado, chamando do nome que ele quiser. O Google, por exemplo, modificou o Linux e adaptou o Linux a plataformas de celulares, modificou para a plataforma de tablet e ele chama o Linux adaptado a essas plataformas de Android. Essa é a ideia. O Android que você tem no seu celular, às vezes, ele é chamado de Linux. Ele é Linux, só que o Linux é adaptado a plataformas móveis como celular e tablet. Tudo bem? Então eu posso modificar o Linux e distribuir. Bota aí na tela. É aí que nasce, bota na tela, é aí que nasce o quê? Nasce, se eu estudar, modificar e distribuir cobrando, é aí que nasce o quê? Nasce as distros. As distros. O que são distros? Distribuições do Linux. Nasce as distribuições do Linux. O que são as distribuições? São variações do Linux. São variações do Linux. É aí que nasce as distribuições do Linux, as variações do Linux, tá? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Isso aqui é só o contexto inicial. É a mesma coisa de um professor chegar na sala e falar, ó, quero vender a Constituição Federal para vocês. Aí você fala, não, professor, para que eu vou comprar a Constituição Federal se eu encontro ela lá na Câmara dos Deputados e no Senado gratuitamente? Aí o cara vai falar, não, essa distribuição aqui não é a mesma coisa. Essa distribuição aqui essa distribuição, já tô misturando. Essa Constituição aqui é comentada, todos os artigos eu comentei. Aí você vira, você fala, opa, agora vale uma graninha sim, vale pagar isso aí pro professor. É a mesma coisa do software livre. Ele estudado, modificado, adaptado, melhorado, vale dinheiro, tudo bem? Então a gente não está vendendo o Linux, a gente está vendendo a cópia modificada, estudada, porque a gente não tem o direito de vender o Linux, porque a gente
não pode vender o Linux porque o Linux é direito autoral de uma pessoa. Então não posso vender o Linux, vendo uma cópia, distribuo uma cópia paga. Tá, então isso aqui é a introdução, vamos para lá. Então a gente já sabe que o Linux é um sistema operacional e a gente já sabe a definição de software livre. De acordo com a FSF, software livre são aqueles que seus autores garantem 4 liberdades simultâneas aos usuários. Quer dizer que não pode ser só uma, tem que ser as 4. Ah, o programa tem o código aberto, é livre. Não. Programa tem que ter o código aberto, que permite estudar e modificar, mas também tem que ter a liberdade de usar livremente e a liberdade de distribuir. Somente o código aberto não é livre. Tem que ter o código aberto e as 4 liberdades simultâneas. Essa definição não foi eu que criei, foi a Free Software Foundation. O que é essa FSF aqui? É a Fundação do Software Livre. Do software livre. Ela que criou essa ideia de software livre no mundo inteiro. A filosofia dessa fundação sem fins lucrativos, não governamental, é fazer o quê? É que as pessoas possam simplesmente colaborar com outras pessoas. Ela está falando do compartilhamento de conhecimento tecnológico, compartilhamento de conhecimento tecnológico. Então, para a FSF, ela quer transformar o mundo no mundo dos nerds, que as pessoas possam compartilhar o conhecimento tecnológico com outras e assim o mundo vai virar um mundo dos nerds, tá bom? Vamos lá. Esse cara aqui é o dono dos direitos autorais do Linux, esse aqui é o Linus Benedict Torvalds. Torvalds por parte do pai, Benedict por parte da mãe. Tô brincando. Mas o nome do cara é Linus Benedict Torvalds. E foi esse cara que criou o Linux. Ele é dono dos direitos autorais, tá bom? As liberdades a gente já falou. A liberdade de usar para qualquer propósito, dar o programa, modificar o programa, distribuir cópias. E vamos para as características do Linux. O Linux ele é um sistema open source. O que é o open source? O código-fonte está aberto, tá? E essas liberdades que eu falei, liberdade de estudar, executar, modificar e distribuir, essas liberdades vêm em um contrato de licença chamado de GPL-GNU. Esse é um contrato de licença entre você que vai usar o Linux e o dono dele, tá? Então, quando cair na prova, como é o nome do contrato que traz as liberdades, é a licença GPL-GNU. Esse mesmo contrato, licença GPL-GNU, ele tem uma cláusula. Aí você fala, cláusula, professor? Cláusula pétrea? Não. Ele tem uma cláusula chamada de copyleft. O que é essa cláusula copyleft? Essa cláusula copyleft que tem no contrato GPL-GNU, na licença GPL-GNU, essa cláusula copyleft, ela está ali para proteger os direitos do autor. Então, por exemplo, nenhum contrato é feito só de liberdades. Nesse contrato vão ter as 4 liberdades, beleza. Usar, executar, estudar, modificar e distribuir. Mas esse mesmo contrato tem a cláusula copyleft que diz o seguinte, proibido fechar o código-fonte. Fechar o código-fonte. Então você pode modificar, distribuir, mas o código-fonte do Linux, aquele que é o original do Linux, não pode ser fechado, ele tem que ser mantido aberto. Então essa é a cláusula copyleft que vem dentro do contrato GPL-GNU, tá? Uma outra coisa que você também não pode fazer, sabe o que é, galera? Não esquece disso, isso aqui é muito importante para os concursos das carreiras policiais. Você não pode pegar parte do código-fonte do Linux para desenvolver um outro sistema operacional, a não ser que esse outro sistema operacional também esteja dentro da licença GPL-GNU. Então veja, os programas protegidos por esse contrato GPL-GNU, você não pode fechar o código-fonte. E a segunda restrição é, você não pode pegar parte desse código e desenvolver outro sistema. Bota aí na tela, vamos desenhar isso para ficar melhor. Bota lá na tela. Então veja, você não pode fazer isso aqui, ó. Você baixou o código-fonte, você tá lá, o código-fonte aqui, ó. O código-fonte do Linux está aqui, né? Aí tá aqui o código-fonte, esse aqui é o Linux. E a gente sabe que o Linux, ele é baseado o quê? Na licença GPL-GNU. Então ele é protegido
pela licença GPL GNU. GNU, pronto. Aí você não pode fazer isso aqui. Ah, eu tô lá na faculdade, eu sou nerds e tô desenvolvendo um programa chamado de Jurubira Ware. É o nome do programa que eu tô desenvolvendo. Aí eu tô aqui desenvolvendo o programa, aí eu falo, caramba, eu posso pegar essa parte do Linux aqui que já tá pronta e vou desenvolver o meu software aqui. Eu não posso fazer isso a não ser que esse Jurubira Ware também fique dentro da licença GPL GNU. Se ele for GPL GNU, eu posso pegar um código do Linux e colocar aqui dentro, eu posso. Agora, se ele não for GPL GNU, esse Jurubira Ware, não posso. Tá? Se ele for um software proprietário, não posso. Ele tem que ser um software livre baseado nessa licença aqui. Por isso que o Google fez o quê? Pegou essa parte do código, desenvolveu o Android. E se você olhar a licença do Android do Google, é o quê? GPL GNU. Tudo bem? Então fica essa restrição aí para vocês não errarem na prova, tá? O que é ser multitarefas e multiusuário? Ser multitarefas é executar várias tarefas ao mesmo tempo. Você pode imprimir, escutar música, né? Você pode fazer o que também? Você pode abrir um programa escutando música, multitarefas. Várias tarefas ao mesmo tempo. Seu computador tem um processador só. Seu computador tem um processador, uma central de processamento, um processador. E o Linux consegue gerenciar esse processador de modo que várias tarefas ao mesmo tempo sejam executadas, multitarefas no mesmo processador, tá? Tomar cuidado na prova porque existe uma definição de multiprocessamento. Multiprocessamento é a possibilidade de ter mais de um processador. Então, se você tem 3 processadores, 4 processadores no computador, aí você está multiprocessamento. Agora, se você tem um processador executando várias tarefas ao mesmo tempo, seu sistema é multitarefas. Multiusuário quer dizer que vários usuários podem estar utilizando o computador ao mesmo tempo, tá? Vários usuários usando o computador ao mesmo tempo, ou seja, multiusuários, tá bom? O sistema consegue identificar que um usuário é diferente do outro. O sistema consegue identificar que um usuário é diferente do outro. Como é que o sistema sabe identificar que um usuário é diferente do outro? Vamos lá, aqui nós temos um servidor. Aqui nós temos um servidor. Esse servidor aqui é um servidor de rede, um servidor central de rede. E aqui vão ter computadores trabalhando aqui e todos conectados a esse servidor aqui. Como é que o servidor sabe que esses usuários que estão aqui são diferentes? Como é que esse servidor Linux sabe que esses usuários são diferentes? Porque cada usuário, na hora que executar um processo, executar uma tarefa, executar um programa, cada usuário vai ter uma UID diferente. Cada usuário vai ter uma UID diferente. O ID é exatamente o quê? O ID é a identificação do usuário na prova. Professor, eu achava que o sistema identificava os usuários por causa do login e da senha. Sim, o login e senha é uma identificação de usuário. Só que dentro do sistema, cada tarefa que está sendo executada, cada processo que está sendo executado, o sistema tem que saber que esse processo foi de tal usuário, porque em uma investigação criminal, por exemplo, uma investigação em um crime cibernético, em um crime virtual, como é que eu vou saber quem foi o usuário que executou determinada coisa no computador? Pela UID, porque cada usuário tem uma UID. Então, essa UID é dentro do computador da gente, dentro do sistema, é uma forma do sistema identificar usuários diferentes dentro do mesmo sistema operacional. Então vai ter lá o ID igual a 0, o ID igual a 1, o ID igual a 2, o ID igual a 3, o ID igual a 4. Então a UID é a identificação do usuário, é a identificação do processo executado pelo usuário, tá bom? Então vamos voltar aqui. Então multitarefa e multiusuário, a gente já sabe o que é. Case sensitive, o que é case sensitive? É entender a diferença entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Então vamos imaginar aqui que eu tenho uma pasta escrita Polícia Civil do DF maiúsculo e tem uma outra pasta escrita Polícia Civil do DF
minúsculo. Então aqui está minúsculo e ali maiúsculo. Então quando eu for digitar, por exemplo, um comando, existe um comando chamado de cd, que é para abrir a pasta, cd é para abrir o diretório. Esse comando cd eu tenho que digitar exatamente do jeito que tiver o nome da pasta. Então essa pasta aqui é minúscula e essa aqui é maiúscula. Então se eu quero abrir a pasta maiúscula, eu tenho que digitar cd espaço pcdf maiúsculo, senão ele não entende. Por quê? Porque ele é case sensitive. Essa pasta maiúscula aqui não é a mesma coisa dessa pasta, são pastas diferentes. Por quê? Porque ele entende a diferença entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Ele é case sensitive. Então esse comando aqui, ó, abriria qual pasta? Abriria essa pasta aqui, porque ele está pedindo para abrir a pasta maiúscula. Se por acaso eu digitar a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas, já não ia abrir nenhuma das duas, porque o Linux sabe reconhecer o que é maiúsculo e minúsculo, ele é case sensitive. O sistema de arquivos usado no Linux é o EXT, ele foi evoluindo com o tempo. Hoje nós estamos aí no XT4, né? Tem XT3, XT4, ele vai evoluindo, tá? Esse XT, beleza? E com essa evolução, o sistema de arquivo vai ficando melhor, né? Então ele vai ficando melhor, ele vai melhorando. Aí você fala, professor, o que é um sistema de arquivo? O sistema de arquivo, ele organiza o disco, né? Vamos imaginar que o nosso HD, ele vai organizando o disco aqui, ó, para que receba os arquivos. Então aqui é nosso HD, ó, ele vai organizar esses setores do HD aqui para receber arquivos, né? Ele vai preparar o disco para receber arquivos, para a alocação dos arquivos. Então o sistema de arquivo é um conjunto de regras que prepara o disco para receber os arquivos. Tá? Então a gente só consegue salvar arquivos graças ao sistema de arquivo. Então o sistema de arquivo é tudo do arquivo. Define tudo sobre o arquivo, o lugar que ele vai ser armazenado, o nome que ele pode ter, quantos caracteres pode ter no nome, ele define tudo sobre o arquivo, o tamanho que o arquivo pode ter, como vai ser a gravação do arquivo, como vai ser a leitura do arquivo, isso tudo é o sistema de arquivo que define, tá bom? O sistema de arquivo. E depois nós vamos falar uma característica importante aqui do sistema de arquivo. Vamos lá, portabilidade. O Linux, ele é um sistema que traz a característica portabilidade. Isso quer dizer que o Linux pode ser usado em diferentes tipos de plataformas. Nós temos Linux para tablet, nós temos Linux para smartphones, nós temos Linux para relógio, aqueles relógios de pulso com função de computação, de computador. Nós temos Linux até para geladeira. Até para geladeira já tem Linux. Então o Linux, devido a ser um software livre, ter o código aberto, ele permite que os nerds desenvolvam e alterem o código adaptando esse Linux a diferentes plataformas. Então nós temos Linux para mainframe. O que é Linux para mainframe? Linux para computador de grande porte, olha para cá. Nós temos Linux para computador de grande porte, mainframe. Nós temos Linux para PC. Aí você fala, o que é PC? Polícia Civil, professor? Não. PC, computador pessoal, notebook e computador de mesa. Então, PC quer dizer notebook, computador de mesa. Nós temos Linux para PC, computador de notebook, computador desktop. Temos Linux para smartphones, tablets, televisão, né? Temos Linux para tudo que você imaginar. Isso é o que a gente chama de portabilidade Linux. Coloca lá, volta lá. E aí, voltando aqui nas características, não podemos esquecer que esse sistema de arquivo aqui, ó, EXT, ele é o sistema de arquivo do Linux, padrão do Linux. Só que o Linux ainda aceita esse outro sistema de arquivo aqui também, ó, RaiserFS. RaiserFS. Esse RaiserFS o Linux também aceita. Tem algumas distribuições, algumas variações do Linux que usam o RaiserFS, tudo bem? E aí você também não pode esquecer o seguinte, no Windows, lá se usa o sistema de arquivo NTFS. E aí tem uma coisa interessante que eu vou te falar no próximo bloco. Uma coisa interessante, na verdade eu vou falar nesse aqui, porque no próximo bloco a gente... vou falar no próximo bloco, né? Mas vamos lá, o NTFS é do Windows e o EXT é do Linux. E o Linux aceita o RaiserFS também, tá? Então eu vou te falar uma coisa importante do NTFS no próximo bloco, tá bom? Então vamos pedir aqui a vinheta e aí daqui a pouco a gente volta no próximo bloco.
voltamos, né, galera? O que eu queria falar de importante sobre o sistema de arquivo? Veja, eu não estou ficando em um cursinho básico, porque você, para passar no concurso da Polícia Civil, tem que saber mais. No último concurso da Polícia Civil foram muitas questões de informática, foram 15 questões de informática. 15! E isso foi a segunda matéria mais importante da prova, perdendo apenas para a língua portuguesa, que foram 23 questões. Então você tem que se preparar de forma estratégica. Enquanto tem uma galera se preparando aí, estudando direito penal igual maluco, você tem que estar estudando bem a parte básica, que é mais importante nesse concurso. Então veja bem, presta atenção, aqui o nosso curso não é básico, o nosso curso é mais avançado. Então por isso que eu estou te falando muitas informações. Então bota na tela aí para eu te explicar uma coisa importante. Veja. O sistema de arquivo do Windows, como eu falei para vocês, é o NTFS. Esse é o sistema de arquivo do Windows padrão. Esse é o padrão do Windows. E o Linux, o padrão é o qual? XT. Hoje o Linux está usando XT4, XT3, enfim, as versões mais novas. Veja, quando você tem um HD, e você coloca esses dois sistemas no mesmo HD, você quer instalar dois sistemas dentro do mesmo HD, você vai ter que particionar o HD. Então você particiona ele, faz uma partição lógica, você divide ele logicamente. Aí vai estar o Linux de um lado, com o seu sistema de arquivo XT, e o Windows do lado com o seu sistema de arquivo NTFS. Então veja que os dois vão preparar a sua parte do disco de forma diferente, com as suas regras, enfim, eles trabalham com regras diferentes. Isso quer dizer o que na prática? Quer dizer o seguinte, quando você ligar o computador, você vai escolher qual é o sistema que vai iniciar o computador aqui, né? Então como é que vai ser isso aqui? Quando você ligar o computador, vai aparecer uma tela assim, ó, uma tela, e aí vai te perguntar assim, ó, você quer o Windows ou você quer Linux? Vai aparecer, você quer Windows ou Linux? Essa tela aqui, inicial, que vai aparecer para você escolher, eu quero iniciar com Windows, eu quero iniciar com Linux. Essa tela inicial a gente chama de gerenciador de boot. Gerenciador de boot, gerenciador de inicialização, gerenciador de boot, tá? Gerenciador de inicialização. Depois nós vamos conhecer quais são os nomes dos gerenciadores de boot. Aí o que vai acontecer? Quando você escolher aqui, eu quero iniciar com Windows. Lá no Windows, você só vai conseguir ver essa parte aqui, ó, do disco. Essa outra parte do disco aqui você não vai ver, você vai ver lá C2 pontos. Mas teria que aparecer o D2 pontos, não vai aparecer o D2 pontos. Por que não vai aparecer o D2 pontos? Porque o Windows não entende EXT. Para o Windows, o que está formatado como EXT, o que está gerenciado pelo EXT, para ele não existe. O Windows não consegue ver discos em EXT. Que estão organizados por XT, o Windows não consegue. Já o Linux, é isso que você vai anotar no seu caderno, o Linux, que é um sistema de nerds, ele consegue ver as duas partições. O cara no Linux vai ver tanto a partição que tem o Windows, quanto a partição que tem o Linux, porque o sistema de arquivo do Linux consegue entender esses outros sistemas de arquivos. É outra vantagem do sistema de arquivo Linux. Tudo bem? Então, voltando aqui à ideia, já falei uma característica importante. A evolução do XT aqui, ó, do 2 para o 3 e para o 4, nós temos um sistema chamado de journaling. Esse journal, né, que é um sistema de proteção contra falhas de arquivos, para o seu arquivo não corromper, ele é uma característica que vem tanto no Windows, no sistema de arquivo NTFS do Windows, quanto também no Linux, esse journal, só que a partir da versão 3. Então é XT3 e XT4, tá? Ou seja, o que é esse sistema de journal? É um sistema de proteção contra falha de gravação de arquivos, tá? Um sistema contra falha, é para os seus arquivos não corromperem. Imagine o seguinte, presta atenção, imagine o seguinte. Você está lá digitando, ou então você vai salvar o arquivo. Aí o arquivo está salvando, porque demora para salvar, né? Para excluir é rápido, para deletar é rapidinho. Você dá um delete, puxa,
apaga. Mas para gravar no disco demora, e depois nós vamos nós vamos fazer uma análise aqui importante para a Polícia Civil, porque vocês têm que saber isso, porque em uma investigação você tem que saber que demora para gravar, mas para apagar é rápido. Depois vocês vão entender daqui a pouco, vocês vão entender isso que eu vou falar no curso. Mas preste atenção. Nosso curso aqui vai ser voltado mesmo para carreira policial e investigação, que é o que a Polícia Civil faz, tá bom? Então veja bem, presta atenção. Presta atenção. Você está salvando um arquivo, aí está lá, gravando, acabou a energia. Se acabar a energia, o computador desliga. Se você tiver o no break, que é aquele equipamento, ele mantém o computador ligado. E aí o arquivo grava. Mas vamos lá, você está gravando, não tem o no break. Não tem o no break. Aí acaba a energia. Sabe o que vai acontecer com esse arquivo? Quando você for abrir ele, ele vai estar corrompido, porque ele não gravou totalmente no disco. Teve uma interrupção. Então, o que é o journaling? É para não acontecer esse tipo de falha. Olha lá na tela. O que vai acontecer todas as vezes quando você gerar o arquivo? Quando você gerar o arquivo, ele já vai gravando um log dentro do journal. Ele vai gravando um logs, ou seja, ele vai registrando. Logs quer dizer registro. Ele vai registrando no journal. Ele vai registrando todo momento. Então, quando você salvou uma vez, ele está registrando toda hora um pedaço desse arquivo aqui. Então, se por acaso acabou a energia, esse journal já está gravado o arquivo. Então, ele consegue recuperar informações desse arquivo para que o arquivo não seja corrompido, tá? Então, quando falar de journal, é um sistema de proteção contra falhas, contra corromper o arquivo, tá bom? Não esquece isso aí. Vamos lá, presta atenção, vamos fazer aqui. Então matamos já as características do Linux. O Linux, ele é o que mesmo, que a gente acabou de aprender? O Linux, ele é um sistema operacional. O que é um sistema operacional? Um conjunto de partes que se integram para fazer o sistema funcionar. Um conjunto de partes, um conjunto de componentes que gerencia a memória, gerencia os processos, gerencia os periféricos. Lembra daquilo? O sistema não é uma coisinha. Sistema, né? Sistema digestivo, várias partes. Sistema respiratório, vários órgãos. Né? E assim vai. Sistema operacional, vários componentes. Então bota aí na tela. Nós vamos aprender quem são esses componentes que formam o sistema operacional. É igual o carro. O carro também é um sistema. Tá vendo? Só que olha o tanto de peça no carro para fazer o carro funcionar. Então, o nosso sistema operacional também é assim. Ó, aqui é o nosso computador. O sistema, ele gerencia os recursos do computador, não é isso? Aí aqui nós vamos ter o kernel, que é uma parte do sistema. Outra parte aqui chamada de shell. Aí vai ter uma outra parte aqui, deixa eu desenhar o usuário logo aqui, ó. O usuário. Vai ter uma outra parte aqui que é para o usuário trabalhar no sistema operacional a partir de tela preta, que a gente chama de bash, através da tela preta. E o usuário também vai poder trabalhar através do ambiente gráfico. O ambiente gráfico vai estar aqui, ó, GUI. É outro componente, GUI. Então veja, são vários componentes que eu coloquei aqui. Tudo isso aqui, ó, junto é o sistema operacional. Tá? Então o usuário vai poder optar por trabalhar na tela preta, chamada de bash, com comandos, ou vai trabalhar no ambiente gráfico, chamado de GUI. GUI quer dizer interface gráfica, tá? Graphic User Interface, ou Graphic Utility Interface, tanto faz. Isso aqui é a interface gráfica do usuário, tá bom? Interface gráfica. Então veja bem, o bash é a tela preta e o ambiente gráfico. Todos os comandos dados na tela preta ou no ambiente gráfico é interpretado pelo shell. Então esse shell aqui, ele tem qual função? Ele é um interpretador de comandos, tá? Interpreta comandos. Comandos tanto da tela preta, comandos textuais e também comandos gráficos. Ele interpreta comandos gráficos. Clicado com o mouse, clicou no xizinho para fechar, clicou no botão direito para criar pasta, isso é interface gráfica, tá? Textuais no bash, no gráfico, no ambiente gráfico, no GUI. Ele interpreta o comando, cria um processo, ele interpreta o comando, então você mandou imprimir, o shell entendeu que é para imprimir, aí ele cria um processo de impressão e joga o processo para o kernel. O kernel vai analisar o processo, inclusive ele vai analisar a UID do processo,
que é o UID do usuário, a identificação do usuário, ele vai ver qual é o UID que está anexado naquele processo e vai ver se o cara pode ou não executar aquele comando. Se puder, ele manda o comando para a impressora, para o hardware. Veja que o kernel, ele é um gerenciador de tudo. O kernel é o núcleo do sistema operacional. Tudo passa pelo kernel antes de chegar na máquina. Ele é o núcleo, ele é o centro nervoso do sistema operacional. É como se fosse o motor do carro. A parte mais importante do carro é o motor. Todos os comandos chegam ao motor, para o motor fazer o movimento do carro. Freia, chega no motor em alguma maneira de o motor parar, não é isso? E assim vai, acelera, chega no motor. Então, o kernel é como se fosse o motor do funcionamento do sistema, ele é o núcleo do sistema operacional. Todos os comandos chegam até ele, para ele analisar esses processos, para saber quem é que está executando o processo, se o processo pode chegar na máquina ou não. Então, o kernel é o núcleo do sistema operacional, não esquece disso. Então, voltando à ideia aqui, veja bem, o kernel é o núcleo do funcionamento do sistema, é a principal camada do sistema, é ele que fala com o hardware, né? A função do kernel é receber os processos executados pelo usuário e gerenciá-los, tá? Aí nós temos o shell, é o interpretador de comandos, né, que faz a interface do usuário para se comunicar com o kernel. O kernel o usuário não consegue falar diretamente com o kernel. Ele manda o comando para o shell. E aí esse comando pode ser por texto ou pode ser por interface gráfica, né, para ser enviado para o shell. E aí você não pode esquecer disso. Aí o GUI é a interface gráfica, é o ambiente gráfico, tudo bem? Tranquilo? É uma interface gráfica e a gente pode chamar também de gerenciador de janelas, gerenciador de desktops, de áreas de trabalho gráficas, também pode ser chamado de GUI. E aí a gente tem que entender o seguinte, do mesmo jeito que o Linux é um software livre, tem o código aberto, nós temos que entender que os nerds da programação, eles gostam de criar, de desenvolver. Então eles modificam o sistema e lançam o sistema no mercado como eles querem. Até mesmo criam suas próprias interfaces gráficas. Então hoje vamos dizer assim, na área de tecnologia, se eu encontrar um Linux, ele não vai ser igual ao outro Linux. Pode ser que a interface gráfica dele seja diferente. E aí no Linux nós temos várias interfaces gráficas que estão disponíveis aí para baixar na internet, caso você queira adaptar e criar o seu próprio sistema operacional Linux. Então quando você vai criar o Linux, vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer, entrar na internet, procurar o código-fonte do Linux. Aí você baixa, estuda o código-fonte, melhora, desenvolve, adapta do jeito que você quer, e aí você escolhe uma interface gráfica para o seu sistema. Você escolhe uma interface gráfica para o seu sistema. E tem várias interfaces gráficas já rolando na internet. Só que tem 3 interfaces gráficas que costumam cair nas provas, principalmente do CESP. Bota aí na tela. Quais são as 3 interfaces gráficas? Ó, nós temos... Aqui é o Bash, tá, gente? Quem não tinha mentalizado o que é o Bash, essa tela preta aí. Aí, ó, aqui nós temos uma interface gráfica chamada de KDE. Você tá vendo a interface gráfica aí. Aí aqui é o GNOME, a outra interface gráfica. Tá vendo? E esse aqui é o Black Box, que é outra interface gráfica. Então, tá vendo? KDE, GNOME e Black Box são exemplos de interfaces gráficas. Eu até brinco com os alunos, eu falo para você lembrar, ó, cadê o GNOME? Cadê o GNOME? Tá no Black Box. Tá no Black Box, tá na caixa preta. Cadê o GNOME? Tá na caixa preta, tá no Black Box. Aí você vai lembrar que tudo isso aqui, ó, são as interfaces gráficas. São exemplos de GUI, né? GUI, interface gráfica do usuário. Cadê GNOME? Tá na caixa preta, tá no Black Box. E tem que tomar cuidado, viu, gente, para não confundir Black Box com tela preta, tá? Black Box é interface gráfica. Black Box não é tela preta. Tela preta aqui nós vamos chamar de Bash, que é um shell de comandos textuais. Tudo bem? Um shell de comandos textuais, beleza? Não vai esquecer disso aí, porque isso cai na prova. Professor, só tem essas 3 interfaces gráficas? Nunca. Tem muita interface gráfica. Se você quiser pesquisar aí, olhar várias interfaces gráficas, fique à vontade. Mas essas 3 são
naturalmente aquelas mais comentadas no mercado Linux e são naturalmente as que costumam cair na prova. Então bota na tela só para a gente entender melhor e algumas observações. Bota aí. Algumas observações de grande relevância. Vamos lá. De grande relevância. O kernel, que é o núcleo do sistema operacional, ele é a parte mais importante do sistema. É como se fosse o motor do carro, não é isso? Não é isso que eu falei para vocês? Então vamos lá. Se o carro, esse carro aí que vocês estão vendo aí em cima, se esse carro não tem motor, ele funciona? Não. O que faz o carro funcionar? O motor. O que faz o sistema operacional funcionar? O kernel. Então, se eu não tivesse, vamos lá, se eu não tivesse essas partes aqui, ó, vou apagá-la. Se eu não tenho essas partes aqui. Vamos lá, eu não tenho shell, eu não tenho interface gráfica, eu tenho kernel. Eu tenho o kernel. Mas eu não tenho nem o outro componente. Esse sistema aqui só tem um problema, esse sistema sem os outros componentes. Qual é o problema que nós temos se esse sistema não tiver os outros componentes? O problema é isso aqui, ó. O usuário não sabe falar essa linguagem aqui. Essa linguagem aqui é uma linguagem muito próxima da máquina. É uma linguagem em baixo nível. É uma linguagem muito próxima da máquina, é uma linguagem de baixo nível. Linguagem de baixo nível é uma linguagem próxima da linguagem da máquina. Então o usuário não consegue falar a linguagem da máquina aqui, é muito difícil. Então, faltando interface gráfica e faltando o shell, que é o interpretador de comandos, o usuário não consegue falar com o kernel. Mas o que eu quero te deixar é uma seguinte mensagem: o kernel, ele vai ser tratado na prova da seguinte maneira. O kernel, ele vai ser tratado como o núcleo do sistema operacional, como a parte mais importante do sistema, não é isso? Ele também pode ser tratado como o código-fonte do Linux. Então, se você procurar aí na internet para baixar o Linux, se você procurar na internet para baixar, vai estar assim, kernel, Linux e a versão do kernel. Para você baixar, é o código-fonte do Linux. É o próprio sistema. O kernel é o próprio sistema operacional. O próprio sistema. Aí você fala, então, professor, o sistema não são todas as partes? Sim, mas para a linguagem mais técnica, possível, o kernel é o próprio sistema operacional. É igual o carro. O que é o carro? O carro é o banco? O carro é o volante? O carro é o freio? Não, o carro é o motor. Tanto que na Fórmula 1, né, a gente chama o carro, o nome do carro é o motor, né? Ferrari, McLaren, é o motor. O resto é só acessório. É igual o Linux. O kernel é o Linux. Né? O Linux é o kernel. O resto é tudo acessório, interface gráfica é acessório, para melhorar a usabilidade do sistema. Né? Então aqui é o código-fonte, ele pode ser tratado dessa forma aqui na hora da prova, ele é o próprio sistema. O CESP já colocou uma vez assim, o kernel, o sistema operacional, estava certo, porque o kernel é o sistema operacional, o resto é tudo acessório, tá bom? Então quando falar que o kernel, quando falar que o kernel gerencia o computador, tá certo. Porque o kernel é o sistema operacional. É o kernel que gerencia a memória, é o kernel que gerencia os processos, é o kernel que gerencia o hardware, os periféricos, é o kernel que faz tudo. O resto é tudo acessório. Entende? Então essa observação fica para você que está fazendo esse curso mais avançado aqui, tá? Então veja, o núcleo do sistema operacional, o kernel, pode ser chamado de tudo isso aí que eu falei para vocês. Tudo isso aí que eu falei para vocês. Informação que naturalmente eu não passo em todos os cursos. Eu estou avançando aqui para vocês porque eu quero que esse curso da Polícia Civil fique muito bom mesmo, fique em altíssimo nível para o cara acertar as 15 questões da prova, tá bom? Então volta para cá, eu vou pedir a vinheta e aí já nesse próximo bloco a gente já vai começar a fazer exercícios
do Linux. Daqui a pouco a gente volta. Olá, aluno! Voltamos agora para fazer exercícios do CESP baseado naquilo que a gente já falou nos blocos anteriores. Bota aí na tela. Vamos lá. Questão de número 1, caiu agora em 2019. O shell e o kernel são duas partes essenciais do sistema operacional. O primeiro, quem é o primeiro? O shell, serve para interpretar os comandos do usuário. Beleza. E o segundo, kernel, para controlar os dispositivos do computador. Questão correta. E se você não soubesse aquilo que eu falei, que o kernel é o sistema operacional, né, você iria errar essa questão, porque você ia falar, não, quem controla o dispositivo são todos os componentes juntos, o sistema. Não, quem controla o hardware mesmo, quem fala a linguagem do hardware é o kernel. Vamos lá. Há uma diversidade grande de distribuições do Linux. Cada uma delas com estrutura de diretórios e kernel diferente. O que eu falei para vocês? Vamos lá. O que eu falei? Se eu baixar o Linux, eu baixo o Linux na internet, vai vir o kernel dele, né? Eu baixei o Linux na internet. Aí eu vou começando a construir aqui o meu sistema operacional, né? Eu pego o kernel, vou colocando aqui os componentes, né, do sistema operacional, vou colocar aqui o shell, que é o interpretador de comandos, né, vou botar aqui o shell, aí vou colocar também o outro, vou colocar o bash, aí eu vou escolher uma interface gráfica, o KDE massa, o KDE Gnome, tá no Blackbox, Blackbox. Então pronto. Pronto, tá aqui meu sistema, ó, desenvolvi o sistema, escolhi o KDE como interface gráfica, né? O meu sistema tá feitinho, coloquei os aplicativos que eu queria. Pronto, acabei de criar a minha versão do Linux, a minha variação do Linux. Acabei de criar a minha variação do Linux. E aí eu dou um nome, chamo de Leo Linux. Pronto, esse é o nome do meu, Leo Linux. O Google colocou como Android e nós vamos ver várias variações daqui a pouco. Isso aqui que eu acabei de criar, essa variação do Linux, é o que a gente chama de distros ou distribuições. É uma variação do Linux, distribuições. O que muda de uma distribuição dessa minha aqui para outras que nós temos aí, como Ubuntu, né, Kurumin? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais. O que muda? Muda a interface gráfica, muda a aparência, muda os programas que compõem essa distribuição, muda algumas ferramentas, mas o núcleo do funcionamento aqui, ó, o núcleo, o kernel, não muda, é Linux. Isso aqui é kernel Linux, pode até modificar, mas continua sendo Linux. Então, quando ele coloca uma diversidade grande de distribuições, beleza. Cada uma delas com estrutura de diretórios e kernel diferente, aí tá errado. A estrutura de diretórios, a estrutura de pastas pode até ser diferente, mas o kernel não é diferente. Isso aqui está errado, tá bom? Então, matamos mais uma questão. Essa aqui está errada. Errado. Tá? Vamos para a próxima. Na utilização do terminal de qualquer sistema operacional Linux como Ubuntu é uma versão do Linux, tá? É uma versão. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. O aparecimento do caractere jogo da velha nos comandos significa que o usuário está conectado ao superusuário, também conhecido como usuário root. Veja, quando você for trabalhar com comandos, na tela preta lá, vai aparecer ou o jogo da velha ou o cifrão, na hora que você for trabalhar com comandos. Quando aparecer o cifrão, não confunda, porque o CESP ele quer que você confunda. Esse cifrão quer dizer usuário comum. O que é o usuário comum? É aquele usuário que não pode fazer tudo. O usuário comum é uma conta de usuário limitado. Esse é o usuário limitado, tá? E esse jogo da velha aqui é o usuário root. O que é o usuário root? Ele é o super usuário.
que é o superusuário? Ele é como se fosse o administrador. Ele é como se fosse o administrador, ele pode tudo, ele tem todos os poderes administrativos. Ele pode instalar programa, remover programa, enfim, ele tem todos os poderes. Esse cifrão é o usuário comum e o jogo da velha é o usuário root, porque tem gente que vai confundir. Cifrão tem dinheiro, ou um S super usuário. Tu vai errar, que era isso que ele queria que você lembrasse aqui, ó. E tá errado esse item aqui. Jogo da velha, que é o usuário root. Tudo bem? Questão 4. O Windows e o Linux são sistemas operacionais de núcleo monolítico, em que um único processo executa as principais funções. Questão correta. Tanto o Windows quanto o Linux têm um kernel só. Tanto o Windows quanto o Linux têm um kernel só. Professor, o kernel não é do Linux? Não. O Windows e Linux têm kernel, tá? Então, tanto o Windows quanto o Linux têm um kernel monolítico, ou seja, ele é um só processo, ele é só um núcleo mesmo, tá? Não são 2 núcleos ou 3, é só um processo que gerencia todo o hardware aqui, tudo bem? Então a questão está correta, tanto o Windows quanto o Linux tem kernel monolítico. Vamos lá. Questão 5. O sistema Linux permite a alteração do código-fonte para a criação de um novo kernel. Beleza, pode alterar o kernel, com a finalidade, por exemplo, de se obter maior autonomia de controle de hardware de computadores. Questão correta. Então vamos lá. Aqui está, presta atenção, aqui está meu computador, hardware. E aqui está o kernel do sistema operacional, não é isso? O kernel. E aí você quer que esse kernel fale com esse hardware aqui da maneira que você quer. Você quer controlar essa comunicação do kernel com o hardware. Você quer maior autonomia. Você quer modificar o kernel para ele falar com esse hardware aqui da maneira que você quiser. Gerenciar melhor os processos, gerenciar melhor as memórias. Então é isso que ele falou. Você vem aqui e altera o código-fonte, ó. O sistema Linux permite a alteração do código-fonte para a criação de um novo kernel, com a finalidade, por exemplo, de obter maior autonomia de controle de hardware nos computadores. Então, esse item está correto. Vamos lá. Vamos para o próximo. Questão 6. O usuário root, o que é o usuário root? É o superusuário. Pode efetuar todas as tarefas administrativas e também efetuar qualquer operação, como apagar ou modificar arquivos importantes e alterar a configuração do sistema. Questão correta. O usuário root é aquele que pode fazer todas as tarefas administrativas. Se tivesse escrito assim, o usuário comum, aí já estaria errado, tá bom? 7. O Linux não impede a alteração do nome do superusuário, nem a criação de contas com o ID igual a 0, embora essas ações não sejam recomendadas. Veja, essa questão aqui, depois nós vamos fazer, tá? Eu vou deixar ela aqui, depois nós vamos fazer. Então eu vou fazer só até as 6, né? Deixa eu ver se dá para fazer mais algumas aqui, ó. Essa 7 daqui a pouco nós vamos fazer, porque aqui a gente já sabe algumas coisas, mas não sabe todas, tá? 8, vamos ver aqui. Também nós não vamos fazer. Agora 9, ó. A 9, assinale a opção correspondente às características do Linux. Ó, o Linux ele é multitarefa? Sim. Multiusuário? Sim. Open source? Sim. Então essa aqui é a resposta, letra A. Mono não, né? Aqui mono não, gratuito sim, pode ser considerado gratuito, né? A gente sabe que tem pago, mas também tem gratuito. E esse aqui, né, não estaria dentro das opções. E a 10, o sistema de arquivo ext2 funciona no ambiente Linux e possui recurso journaling. Errado. Esse ext2 não tem journaling, né? É o ext3 para frente que tem journaling, que é uma das características do ext3. Uma vantagem em relação ao antigo ext2, tá bom? Então ficou aqui pendente a 8 e a 7, porque a gente vai falar disso mais quando a gente terminar de ver alguns conteúdos também, tá bom? Então, voltando aqui, fizemos alguns exercícios para ver como que cai aquele conteúdo que a gente aplicou. Nós vamos dar uma pausa aqui, daqui a pouco a gente volta.
bora lá. Voltamos aqui com o nosso curso de informática para o concurso da Polícia Civil. Vamos continuar falando de Linux. Bota aí na tela. A gente já falou sobre distribuição Linux. Já expliquei para você que a distribuição do Linux é uma variação do sistema operacional Linux. Então a gente pode até definir, é o kernel vestido com roupas diferentes. Então é o mesmo kernel Linux, só que com outros acessórios, outras ferramentas, né, enfim. E aí aqui alguns exemplos de distribuições. Conectiva Linux, Kurumin, Fedora, Red Hat, todos esses aqui, ó, Ubuntu, Mandrake, Debian, é tudo distribuição, tá? São exemplos de distribuição, tá bom? Beleza? Então tudo isso aqui são distribuições, são variações do Linux. O que muda de uma para outra? Uma é gratuita, outra já é vendida, né? Algumas são comercializadas, né? Mas o kernel é o mesmo, todos são softwares livres, alguns têm um ambiente gráfico diferente do outro, né? Porém, são todos Linux. Linux, quase engasguei aqui com café, ó. Vamos lá. Veja, aqui, ó, Conectiva. Conectiva usa ambiente gráfico KDE, tá vendo, ó? O Kurumin também usa ambiente gráfico KDE, eu sei por causa desse casinho aqui embaixo. O Fedora usa ambiente gráfico GNOME. O Red Hat também usa GNOME como interface gráfica. O Slackware usa KDE também, só para você entender a diferença entre ambiente gráfico e sistema e distribuição, tá? Várias distribuições usam KDE, várias distribuições usam GNOME. Esse aqui é o Ubuntu, ó, que é uma distribuição muito usada aqui, né, aqui em Brasília. Tá bom? Em Brasília não, no Brasil inteiro, né? Mandrake e várias outras distribuições aí, SUSE. E aí eu quero que você coloque mais uma aqui que costuma cair. Ah, já tá aqui, ó, CentOS, já tá atualizado aqui. Tá vendo? Então tudo isso aqui é distribuição, são variações do Linux. Uma vez um aluno até falou, professor, eu uso o Ubuntu como sistema operacional. Uso o Ubuntu. Aí eu fui e falei, Linux? Olha pra cá. Eu falei para ele, Linux? Aí ele, não, Ubuntu. Aí eu, Linux? Aí ele, não, Ubuntu. Ou seja, Ubuntu é Linux. É a mesma coisa de você falar, eu uso Android, eu vou falar Linux, aí tu Android. É, mesma coisa. Imagine você com um carro, né? Você tem um carro, um Palio. Aí eu chego para você e falo, qual é o teu carro? Aí tu Palio, aí eu, Fiat, aí tu não, Palio. Ou seja, sem lógica essa pergunta, tudo bem? Então, Ubuntu é Linux, tudo bem? Kurumin é Linux. Todos esses aí são Linux, tá bom? Bota lá na tela. Vamos lá, vamos voltar lá. Todas essas distribuições são Linux. Beleza? Vamos voltando aqui, vamos continuar. Gerenciadores de janelas, ambientes gráficos. Vamos lá. A gente já falou que nós temos como ambiente gráfico, gerenciadores de janelas, nós temos, já citei como exemplo, KDE. Citei como exemplo GNOME e citei como exemplo também o Black Box. Então citei esses três gerenciadores de janelas, gerenciadores gráficos, né? Citei esses três. Vocês têm que entender o seguinte, os sistemas sem eles, sem esses gerenciadores de janelas, o sistema sem eles seria um sistema apenas de tela preta. Né? Um sistema de tela preta. E aí daria muito trabalho para o usuário trabalhar com um sistema só de tela preta. Então, o que eu quero que você entenda? Entenda esses gerenciadores de janelas aqui como kit. Kit gráfico. É um kit gráfico. Que sem ele, o sistema seria tela preta. Então, é um kit. Esse kit, ele vem algumas peças, tá? E aí nós temos que saber quais são essas peças do KDE e quais são essas peças do GNOME, porque do Black Box não tem muitos nomes, então você não vai precisar saber. Então vamos conhecer esse KDE. Se o sistema operacional usar o ambiente gráfico KDE, o kit gráfico KDE, ele vai vir com uma área de trabalho gráfica, com um desktop gráfico, como esse que vocês estão vendo, ó. Vai vir também com um gerenciador de arquivos e pastas, que é esse aqui, Conqueror. Esse aqui é o gerenciador de arquivos e pastas no Linux, quando ele usa o ambiente gráfico KDE. Ele usa esse programa aqui, Conqueror, que parece muito com esse aqui, que a gente usa no Windows, que é o Windows Explorer, né? Esse aqui é o Windows Explorer, o explorador de arquivos do Windows.
um lugar para você ver o que tem dentro do disco rígido, né? E assim por diante. Isso aqui é o Windows Explorer. Comparando no Linux, quando o ambiente gráfico é o KDE, a gente usa o Conqueror. E além do Conqueror, nós temos um painel de controle também, chamado de KDE Control Center. Então, só para você entender, quando o ambiente gráfico, quando o componente gráfico é o KDE, o que vem no sistema, o que vem nesse kit gráfico para o Linux, se a distribuição do Linux usar o KDE, tipo Kurumin usa KDE. Se o Kurumin usa ambiente gráfico KDE, gerenciador de janelas KDE, ele vem com uma área de trabalho gráfica, ele vem com o que mais, além de uma área de trabalho? Vem com um painel de controle. O que é o painel de controle? Para configuração, né, de periféricos, programas, configurar impressora, configurar rede. E também vem um gerenciador de arquivos e pastas. E aí você tem que lembrar que esse KDE, nós temos uma área de trabalho gráfica, um painel de controle. Qual é o nome do painel de controle? KDE Control Center. E o gerenciador de arquivos é o Conqueror. Tá? Então o KDE, quando você coloca o KDE no sistema operacional, ele traz todo esse kit gráfico aqui para o sistema operacional Linux, tá bom? E quando é GNOME, aí muda, ó. GNOME tem aqui uma área de trabalho gráfica também, o GNOME, ó, o GNOME tem uma área de trabalho, e o gerenciador de arquivos e pastas, quando o ambiente gráfico é GNOME, é o Nautilus, tá? E aqui o GNOME Control Center, que é o painel de controle do Linux quando o ambiente gráfico é GNOME. Então, no GNOME, quando o ambiente gráfico é GNOME, também tem uma área de trabalho gráfica, tem um painel de controle também, o painel de controle para controlar os dispositivos, e aí nós sabemos o nome agora, e também tem um gerenciador de arquivos e pastas também aqui. Só que aqui, quando é o GNOME, os nomes mudam, ou seja, aqui é Nautilus, não é mais Conqueror, né? E aqui é GNOME Control Center, Então, esses nomes vocês têm que lembrar. Então, o CESP ele pode dizer que o GNOME Control Center é o painel de controle do Linux, que o KDE Control Center é o painel de controle do Linux. Ele pode dizer que o Nautilus é um gerenciador de arquivos e pastas parecido ou similar ao Windows Explorer. Ele pode fazer essa comparação. Similar ao Windows Explorer, ao explorador de arquivos do Windows, tá? Então ele pode fazer essa comparação aí na hora da prova, tá bom? Mas vamos lá, já conhecemos. Agora vamos para o gerenciador de boot. O gerenciador de boot é o gerenciador de quê mesmo? De inicialização. Gerenciador de inicialização, né? A gente já falou dele. Quando você liga o computador e o computador tem o Windows e Linux na mesma máquina, aparece o gerenciador de boot, para você escolher qual é o sistema operacional que vai ser inicializado. No caso aqui, o Ubuntu e o Windows, ó, na mesma máquina. O Windows e o Ubuntu, tá vendo? Beleza? Então tem Windows e Linux nessa mesma máquina. Aí você escolhe. Esse aqui é o que a gente chama de GRUB. GRUB é um exemplo de gerenciador de boot no Linux. E aí no Linux também tem o Lilo, também como gerenciador de boot. Então Lilo, GRUB e Lilo. GRUB e Lilo, não é dupla sertaneja, mas GRUB e Lilo são gerenciadores de boot. São telas para você escolher qual sistema operacional vai ser inicializado. Tudo bem? E aí você você não pode confundir. Olha como você não pode confundir. Gerenciadores. Claro, eu nunca vou deixar você na mão. Eu vou te passar isso aqui para você não confundir. Ó. Gerenciadores de boot
são aquelas telas pretas para inicialização. Gerenciador de janelas e gerenciador de arquivos. Olha o tanto de coisa que a gente viu. Ó. Então, você não pode confundir. Gerenciador de boot, nós vimos 2. Quais foram? Grub, Lilo. Quais foram os gerenciadores de janelas? KDE, Gnome. Tá no Black Box. Black Box. E o gerenciador de arquivos, nós vimos 2. Conqueror e Nautilus. Então, isso aqui tem que estar bem desenhado na tua mente. Por isso que eu estou desenhando aqui. Porque tem que ficar bem desenhado na sua mente isso aí. Para você não confundir na hora da prova. Ele vai querer que você confunda. Tá? Ele vai querer que você confunda isso aí. E você não pode confundir. Tá bom? Vamos lá. Unidades, arquivos e diretórios. Unidades, arquivos e diretórios. Quando a gente fala unidade, é a unidade de disco, tá? Unidade de discos. Para você salvar pendrive, HD, né? HD externo, isso são unidades. Arquivos são os arquivos produzidos, os documentos, e diretórios são as pastas para guardar esses arquivos. Então, nós vamos falar sobre isso agora. Vamos lá. Quando a gente fala de arquivo, presta atenção, quando a gente fala de arquivo, unidades e diretórios, a gente tem que fazer uma comparação com o Windows. Tá? A gente faz uma comparação com o Windows. Veja bem, presta atenção. As unidades de disco no Windows sempre foram representadas por letras. Isso é típico do Windows, já vem no Windows. A2 pontos é disquete, B2 pontos, antigo disquete, C2 pontos, disco rígido, D2 pontos pode ser o disco rígido particionado, ou pode ser um drive de CD-ROM, né, um drive de DVD-ROM. Então, sempre um disco, uma unidade de disco no Windows é representada por letras. A2 pontos, B2 pontos, C2 pontos, D2 pontos, se eu colocar um pendrive, F2 pontos, G2 pontos e assim vai. Só que no Linux isso não existe, tá? No Linux as unidades não são representadas por letras. Existe uma pasta representando o pendrive, existe uma pasta representando o disco rígido, mas não existe uma unidade A2 ponto, B2 ponto, C2 ponto, D2 ponto, F2 pontos, enfim. São letras representando no Windows, é típico do Windows. Herança do antigo MS-DOS. Então, bota na tela para eu te explicar isso aqui com mais detalhes. Bota na tela. Veja, ó, tem uma pasta CD-ROM, tem uma pasta representando o disquete, que é o flop. Tá vendo? Então, o que eu quero que você desenhe, você entenda. Vamos lá. Vamos separar essa tela aqui em duas. Se na prova você chegar lá e tiver assim, ó, vamos lá, tá assim na prova, C2 pontos e as pastinhas. Vamos lá, Polícia Civil do DF, prova. Essa pasta tá aberta e essa também. Veja, como é que eu represento isso aqui no Windows? C2 pontos, barra invertida, PCDF, barra invertida, prova. Quer dizer que prova é um diretório, é uma pasta que está dentro da PCDF, que está dentro da unidade de disco rígido, C2 pontos. Então, isso aqui é típico Windows, por causa do C2 pontos, a barra invertida, enfim. Herança de que sistema? Herança do MS-DOS, antigo sistema operacional da Microsoft, de tela preta, só tinha tela preta, certo? No Linux isso aí não existiria, no Linux seria um diretório principal, como chamado diretório raiz. O diretório raiz é como se fosse o C2 pontos, tudo você procura no C2 pontos, no Linux tudo você procura no diretório raiz. E aí dentro do diretório raiz vamos imaginar que tem uma pasta PCDF também, só um exemplo, tá? E aqui dentro dessa pasta PCDF aqui, vamos imaginar que tem a pasta prova, né? E aí ia ficar assim, ó, barra
PCDF barra prova. Então quer dizer que prova está dentro do diretório PCDF, que está dentro do diretório o quê? Raiz. Tá? Dentro do diretório raiz. Então perceba que não tem letra representando. Isso é típico do Linux. Só que é herança de qual sistema? De qual sistema ele herdou essa característica? Do Unix. Unix. Então isso foi uma herança do Unix, que foi a partir do Unix que o Linus, veja, foi a partir do Unix que o Linus Benedict Torvalds desenvolveu o Linux. Por isso que o nome do Linux é Linux, porque é uma mistura aí do nome do cara Linus com Unix. Linux. Mas vamos lá, o que a gente tira de útil daqui? De útil. Primeira coisa que você tira de útil, as unidades no Windows são representadas por letras, no Linux por pasta. Segunda coisa de útil que você tira disso aqui. Vamos lá, segunda coisa de útil que você tira disso aqui. As barras. A barra do Linux é diferente da barra do Windows. A barra do Linux é normal, a barra do Windows é invertida. Então você vai lembrar assim, ó. A barra do Windows, ó, barra do Windows, você vai lembrar do W aqui, ó, barra do Windows, certo? Barra do Windows, você vai lembrar do W. E a barra do Linux, você não errar mais, a barra do Linux tem a ver com L, ó, barra do Linux, para você não errar. Barra do Windows, então, tá lá na prova assim, aí você vai falar, opa, essa aqui é a barra do Windows. E a barra do Linux, você vai lembrar do L. Olha lá. Aí você não erra mais, tá vendo? Porque essa barra, às vezes só tá errada a barra na hora da prova, tá bom? As barras são diferentes, beleza? Às vezes a barra tá errada na prova, então você não pode esquecer disso, tá bom? Tranquilo, né? Então a gente vai aqui para os diretórios. Os diretórios do Linux, cada diretório desse tem uma função. Se você olhar no Windows também, né? Por exemplo, vou abrir aqui o Windows para mostrar algumas coisas para vocês, ó. Aqui eu estou dentro do disco rígido do Windows, do C2 pontos, ó. Tem uma pasta arquivos de programa. Aí quando você abre a pasta arquivos de programa, todos os programas que você instala, naturalmente tem uma pastinha que representa ele aqui, ó. Né? O Windows Defender, tá vendo? O Firefox, o Office, né, o Microsoft Office. Então, arquivos de programa é uma pasta reservada para os programas que você instala, né? Cada programa tem sua pastinha aí para guardar seus arquivos, né? Os arquivos que correspondem a um programa, que fazem um programa funcionar. Aí aqui dentro também tem uma pasta chamada de usuários, que você clica aqui, aí tem as pastas das contas de usuário. Aqui tem duas contas, uma conta pública e uma conta chamada de Estúdio 03. Tá vendo? São as contas de usuários, né? E aqui nós temos a pasta Windows também. A pasta Windows traz os arquivos que fazem o Windows funcionar, né? Tem uma pasta muito importante aqui no Windows chamada de System32, né? Que essa pasta System32 tem os arquivos que fazem o Windows funcionar realmente. Olha o tanto de arquivo de configuração aqui, ó. Tá vendo? O tanto de arquivo de configuração do Linux, do Windows aqui. Então, tem uma pasta Downloads, né? Downloads que você baixa aqui também, ó. Né? Tudo que você baixa na internet fica na pasta Downloads. Então, o que eu quero que você entenda é que no Windows nós temos pastas reservadas. Eu quero que você entenda isso. Já existem pastas reservadas no Windows. Só que no Linux tem muito mais. O Linux ele é muito organizado. O Linux tem muita pasta e cada pasta dessa, cada diretório desse tem um tipo de conteúdo diferente. E vou te falar, se tratando da banca CESP, tem duas coisas que despencam na prova. Se tratando de CESP, existem duas coisas que despencam na prova. Diretórios e comandos. É o que mais despenca na prova. Diretórios e o que mesmo? Comandos. Então, esses diretórios nós vamos falar no próximo bloco. Nesse próximo bloco, nós já vamos falar desses diretórios, vamos falar dos comandos e vamos fazer também mais exercícios sobre isso, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta.
Voltamos, agora vamos falar dos diretórios. Então, cada diretório do Linux tem um conteúdo e despenca na prova do CESP, você tem que saber os principais diretórios, o que cada um tem. É decoreba? É, só que eu sempre invento alguma coisa ou outra para você lembrar. Então, bota na tela e vamos lembrar. Vamos lá. Nós temos aí, ó, dentro do Linux, o diretório raiz, que é o principal diretório do Linux, e dentro dele tem outros diretórios, ó, bin, nós temos que saber, boot, temos que saber, div, etc, temos que saber home, temos que saber também, nós temos que saber aqui, por exemplo, o sbin, nós temos que saber root, né? E outros aqui também a gente pode falar um pouquinho sobre eles e dar algumas dicas, mas esses que eu destaquei aqui, ó, são os mais importantes de a gente saber. Então vamos começar. Cada pasta dessa tem um conteúdo. Então vamos começar primeiro pela bin. A bin vem da palavra binários, né? Então você vai lembrar que bin vem da palavra binários. Binários, tá? Bin vem de quê mesmo? Binários. E o que são binários no Linux? Binários no Linux são arquivos executáveis. Você vai lembrar que binários, bin vem de binários, essa pasta bin. E eu vou botar binários. Binários são o que mesmo? Programas, arquivos executáveis. Executáveis. Então, se na prova falar arquivos binários, é o mesmo que arquivos executáveis. Tá difícil hoje aqui. Vamos lá. Arquivos executáveis. Executáveis. E o que são os arquivos executáveis no Linux? São os programas, são arquivos executáveis, e os comandos essenciais. Comandos essenciais. Então, todo comando que nós vamos aprender, ele é um arquivo executável. E aí os comandos essenciais, que são aqueles comandos essenciais para o sistema, eles ficam dentro da pasta bin, tá? Depois vocês vão entender melhor. Então, o que eu quero que você lembre? Bin vem de binários, binários são executáveis, e executáveis são programas e comandos. Então, na prova, o bin guarda programas e comandos essenciais. Então, você vai lembrar disso aí na hora da prova, tá bom? E aí você vai lembrar o seguinte, que arquivos executáveis no Windows, naturalmente os arquivos executáveis no Windows, eles têm essa extensão aqui, ó, .exe, .com, .bat, né? Esses aqui são as extensões mais usadas para executáveis no Windows. No Linux, vocês vão encontrar arquivos executáveis com a extensão bin, ou com outras extensões também, porque no Linux a extensão não vale muito, né? Não vale muito, não é igual no Windows, uma coisa muito engessada, não. No Linux as extensões não valem muito. Depois vocês vão entender melhor quando a gente for falar de comandos, tá? Quando eu for falar de comandos eu explico melhor isso aí para vocês. Por enquanto eu quero que você lembre que bin guarda os arquivos o quê? Binários. Binários são o quê? Executáveis, programas e comandos. Aí teve uma aluna que falou, professor, lá no presencial, curso presencial, eu vou lembrar do Bin Laden. Aí eu falei, Bin Laden? Só porque eu tô com a barbona, né? Bin Laden? Não, professor, Bin Laden executa as vítimas. Eu falei, cara, não é que ficou legal? Porque bin você tem que lembrar de binários. Beleza, os arquivos binários ficam na pasta bin. Mas às vezes você não lembra o que é o binário. Binário, Bin Laden. Bin Laden executa as vítimas. Pronto, ficou bom. Olha aí, bota na tela. Então, você pode lembrar do jeito que você achar melhor. Bin, de Bin Laden, binário, não é isso? Beleza? E aí, nós temos outras pastas. Vamos lá. Veja outra pasta. Nós temos a pasta, por exemplo, Home. Você vai lembrar que Home é a sua casa dentro do diretório raiz. Home é a sua casa. E se é a sua casa, guarda os arquivos do usuário comum. Quem é o usuário comum? É aquele que é limitado, é aquele que não pode fazer tudo, né? É aquele que não pode instalar programa, não pode remover programa, usuário comum. Tudo bem? Guarda os arquivos do usuário comum. Então, o home é a sua casa. /home /Léo é a minha pasta dentro do home. /home /Maria é a pasta da Maria dentro do home. /home /João. Cada usuário criado no sistema vai ter uma pasta dentro do home. No Windows fica na pasta usuários, né? Eu mostrei para vocês. No Linux fica no home. E se o cara for administrador, que não tem administrador no Linux, né? Tem superusuário, né?
Se for superusuário, ele vai guardar os arquivos dele na pasta root. Então, quando se cria uma conta de superusuário, essa pasta root é reservada a ele. Guarda os arquivos da conta root. O que é a conta root? Superusuário. E é importante, gente, lembrar que os usuários são separados por UID, né? Lembra? O ID. E aí nós temos a UID 0, que representa a conta de superusuário, tá? O ID 0 representa a conta de superusuário. Então, todo o processo que tiver o 0 na frente, o processo com UID igual a 0, quer dizer que essa UID, identificação 0, é do superusuário. Tá? Então, toda conta criada de superusuário, naturalmente é associada ao 0, para o sistema saber que todo processo que tiver essa UID 0 pode executar as tarefas, porque a conta de superusuário, ela é aquela conta que possui todos os poderes, né? Possui os poderes, né? Possui poderes administrativos. Quer dizer que ele pode fazer tudo, né, com a conta de superusuário. Tudo bem? E aí vamos lá. Além do root, nós temos que lembrar então de outras pastas. Temos a pasta div, o diretório div, que vem da palavra device. Você vai lembrar de device. Não é devassa, tá, gente? Não é devassa, não. Tá na hora de pensar em devassa, não. Device. Devices são o quê? Dispositivos. Dispositivos. O que são dispositivos? São periféricos. Periféricos. Então, todo periférico instalado é criado uma pasta dentro da pasta div. Então, guarda os drives de dispositivos, os programas que fazem os dispositivos funcionarem. Tanto que no Linux, se você deletar uma pasta que representa um periférico, você está desinstalando o periférico. Você vê como é mais simples trabalhar no Linux, né? Então, div vem de device. Vamos lá. Mais pasta. Qual é a outra pasta que também tem que lembrar lá que eu falei? Bin, home, boot, div. Nós temos a outra pasta lá chamada de etc. Essa etc não dá para lembrar muito não, né? Mas você vai lembrar que dentro da pasta etc tem as configurações do Linux. Eu não criei nada para lembrar, mas as configurações do Linux ficam na pasta etc, tá? etc. Pode lembrar desse C aqui como configurações, sei lá. Uma forma de lembrar, porque essas coisas de decoreba a gente tem que tentar lembrar de alguma forma. Bin, home, root, div, etc, né? Vamos ver mais pastas. Eu tô com medo de sair dessa tela aqui e essa tela ser branca, mas não é não. Vamos lá, dá para sair. Vamos lá, bin já foi, boot já foi, div, etc, home, root. Né? Então já falamos das pastas principais. Ó, eu vou falar da SSBin aqui também, porque pode cair na prova. SBin. SBin é tranquilo. O que é bin? Bin são os binários, né? E esse S vem de superusuário. Superusuário. Então os comandos, presta atenção, os comandos essenciais ficam na pasta bin. Ó, os comandos essenciais ficam na pasta bin. E aqui fica o quê? Fica os comandos que somente o superusuário pode executar. Comandos do root. Então, por exemplo, se tem um comando para criar conta de usuário, que é o comando adduser, comando para criar conta de usuário, adduser, ele está na pasta sbin. Ele não pode estar na pasta bin, porque na bin ficam os comandos essenciais do sistema. Comandos que qualquer um pode executar, vamos imaginar assim. E na pasta sbin só ficam os comandos do root, que só o root pode executar. Comandos que dá poderes, só os poderes do root que pode executar. Tudo bem? Então tem que lembrar disso. Beleza? Tranquilo. Olha, a menina deu uma dica legal, ó. Eu tenho configurações, ó. Boa, etc. Eu tenho configurações do Linux. etc. Eu tenho configurações do Linux. Legal. Beleza. Então, ó, todas essas pastas aqui caem na prova, tá? E naturalmente elas vão cair assim, ó, /div, /etc, porque elas estão dentro do diretório raiz. Elas estão dentro do diretório raiz. Então, esses diretórios caem em prova sim, tem que lembrar. Agora, tem uns aqui que, naturalmente, quando cai,
A banca só quer que você lembre da sigla. Por exemplo, ó, vou colocar aqui alguns, porque esse aí vocês vão lembrar. Ó, proc guarda os processos do Linux. Né? Proc guarda os processos que estão em execução. Então, os processos que estão em execução ficam dentro da pasta proc. Né? Aí nós temos aqui tmp. tmp guarda os arquivos temporários do Linux. Guarda os arquivos temporários. lib vem de library. Né? Library. Aí esse library guarda os arquivos de biblioteca do Linux. Né? Library quer dizer biblioteca. Você não precisa saber o que é biblioteca, mas aqui guarda os arquivos de biblioteca do Linux. Então, essas pastinhas todas podem cair na prova aí, como a gente aprendeu. Essas aqui são as principais que naturalmente caem na prova, tá bom? Beleza? E os principais comandos do Linux. A primeira coisa que você tem que lembrar é que dentro do console, a gente já falou, quando tem o jogo da velha, quer dizer root. Quando tem o cifrão, quer dizer comum, usuário comum, tá? E aqui, ó, Léo Matos é o nome de usuário. Arroba é só uma separação e casa é o nome do computador. Então é isso aqui, ó, user arroba host. Host quer dizer o computador que eu estou usando. Então aqui é o nome do host, o nome do computador. E aqui é o nome de usuário. E aqui na frente é a conta que eu estou usando. Se é root, se é comum, enfim. Tá bom? Aqui o primeiro comando que nós vamos aprender. Lembrando que os comandos são em letras minúsculas, tá? Não digite comando em letra maiúscula que não funciona. O Linux é case sensitive. Então, pwd não se confunde com PSWD. pwd é para mostrar em qual diretório eu estou trabalhando. Então, ó, /home /Léo Matos é o diretório que eu estou trabalhando. Eu estou dentro da minha pasta, dentro do home, dentro do raiz. O home é a minha pasta de usuário, não é isso? Beleza? pwd mostra o diretório atual, mostra o diretório corrente. PSWD altera a senha. Então, você não pode confundir esses dois comandos, tá? E su é um comando para... Você está na conta aqui, ó, você está na conta de usuário comum, né? Você está na conta de usuário comum. E aí você quer ir para a conta de superusuário. Superusuário, ó. Então você dá um comando su para ir para a conta de superusuário, tá? Então, se você tiver na sua conta de usuário comum, quer ir para outra conta, quer ir para a conta de superusuário, você dá o comando su, ele vai te pedir a senha, o password, para entrar na conta root, né? Para entrar na conta de superusuário. Então é outro comando importante para a prova esse aí, porque vocês vão participar de investigações e o sistema sendo Linux, vocês vão precisar ir para a conta de superusuário SU, tudo bem? Vamos continuar aqui. ls é um comando muito importante no Linux que mostra o que tem dentro do diretório. Então quando eu dou um ls, ó, ele mostra tudo que tem dentro da pasta. Tudo que tem dentro do diretório, dentro da pasta. Então dentro da pasta concursos, tem tudo isso aqui, ó. É o comando ls. Aí o ls tem alguns parâmetros. O ls pode ser ls-a, pode ser o ls-l, pode ser o ls-la. Então vamos ver todos esses aqui, ó. ls-l, ó, mostra de forma detalhada, tá vendo? Ó? Mostra de forma detalhada. Então aqui, ó, esse arquivo, essa pasta, esse arquivo, essa pasta, essa pasta, essa pasta, esse arquivo, estão tudo dentro da pasta concursos. E aí tem a data de criação, o horário, o tamanho deles, tá vendo? O tamanho que eles ocupam no disco, tá vendo? Qual é o usuário dono dele, qual é o grupo de usuário, o usuário dono e o grupo de usuários, tá vendo? Beleza? Então isso aqui é tudo informação. Isso aqui depois nós vamos saber o que é, mais pra frente, tá? Nós vamos saber o que é isso aqui, tá? Beleza? Então isso aqui tá mostrando de forma detalhada, beleza? E aqui o ls-a, que mostra os ocultos, ó. Dei o ls e mostrou os ocultos. Antes, ó, não estava mostrando os ocultos. Aí quando eu coloco o a aqui na frente, mostra os ocultos. Os ocultos são esses aqui, ó. Esses são arquivos ocultos, ó. Eles não estavam sendo mostrados. Agora tá por causa do a, do parâmetro a. Então os ocultos são esses que têm um ponto no início do nome, tá? Arquivos ocultos possuem um ponto no início dos nomes. Aí uma vez um aluno falou, professor, como é que é oculto se eu tô vendo? Aí eu falei, tu tá vendo porque tu botou o a, ué. Antes tu não tava vendo, certo? Os arquivos ocultos no Windows naturalmente ficam assim, né? No Windows, ó, normal, oculto, fica esmaecido, né? No Linux é um ponto no início do nome que representa os arquivos ocultos, tá bom? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Beleza, então a gente já viu o comando ls. Vamos ver o comando
para criar pasta. Criar pasta mkdir. Então, se você quiser criar uma pasta, você tem que colocar assim, ó, mkdir, claro que é tudo minúsculo, pcdf. Ele cria a pasta pcdf, certo? Minúsculo é o comando, tá? O nome da pasta pode ser maiúsculo, minúsculo, do jeito que você quiser, mas o comando é minúsculo. Então, mkdir é para criar diretório e rmdir para remover o diretório, caso eu queira apagar o diretório. E aí nós temos o comando rm. rm é para apagar arquivo, rmdir para apagar diretório. Tudo bem? Vamos lá, ó. ls mostrou o que tem dentro da pasta. mkdir provas. Dei o ls de novo e vi que a pasta provas foi criada. Então, isso aí funciona no ambiente de comando. Então, olha aqui, ó, mkdir pcdf, enter. Olha lá, criou a pasta pcdf aqui, ó. Aí eu vou dar um ls, ó, ls mostrou tudo que tem dentro aqui do lugar e a pasta pcdf tá aqui, ó. pcdf tá aqui criada. Tá vendo aqui, ó, a pasta pcdf. Aí eu quero abrir a pasta pcdf, ó. cd pcdf. Vamos lá, cd pcdf, abre a pasta pcdf. Agora eu tô dentro da pasta pcdf, olha aqui. Tô dentro da pasta. ls para ver o que tem dentro da pasta. ls tem nada dentro da pasta, olha lá. Vou dar um clear para limpar a tela. Deixa eu ver se é clear aqui. Clear, tá vendo? Se ls funciona também. Clear. Então, ó, o que a gente acabou de aprender? ls mostra o conteúdo da pasta, mkdir mostra o conteúdo da pasta, né? Lista os diretórios. mkdir cria a pasta, ls mostra o que tem dentro da pasta. Quero abrir a pasta, aí eu tenho que usar o comando cd, não é isso? cd, beleza? O cd, abrir diretório, rm, remover arquivos, tá? E o clear é caso a tela esteja cheia de comando, você quer limpar a tela. Limpar a tela também funciona, tá bom? Beleza. E aí não esquece também, né? Se eu colocar ls espaço LA, né, mostra tudo que está dentro da pasta detalhado e ocultos. Os ocultos com seus detalhes também. Né? Mostra tudo de forma detalhada, inclusive os ocultos. Tá? Porque eu tinha esquecido de mostrar isso aí. Vamos lá. ls a gente já viu. Vamos aqui, cd. cd é para abrir o diretório, ó, cd diretório. Aí você não pode esquecer que esse diretório aqui pode ser maiúsculo ou minúsculo, tudo bem? Não precisa necessariamente ser minúsculo. Minúsculo é o comando é minúsculo, aqui não, tá? Quando eu quero sair da pasta, ó, gente, cd concurso, entrei na pasta. cd espaço pontinho, pontinho, saiu da pasta. Então, olha aqui, se eu colocar aqui, ó, eu tô dentro da pasta Polícia Civil, né? E aí eu quero sair dela, ó, cd, pontinho, pontinho, espaço, pontinho, pontinho, ó. Ele saiu da pasta pcdf agora, ó. Não está mais dentro da pasta pcdf. Então, cd, espaço, pontinho, pontinho, saiu da pasta. Voltou para o nível anterior. Então, vamos lá, de novo, ó, cd, pcdf, entrou. Estou dentro da pasta agora, estou dentro do diretório. cd, espaço, pontinho, pontinho, voltou, saiu da pasta. Agora eu já voltei para o diretório anterior. Se eu der cd, pontinho, pontinho, ó, de novo, ó, voltou para o anterior. cd, pontinho, pontinho, voltou para o anterior. Tá vendo? cd ele vai saindo, ele vai voltando na hierarquia. É isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Funciona assim, ó. Vamos lá. Aqui eu estou no diretório raiz. Aí aqui eu estou no diretório home. E aqui eu estou no diretório o quê? Léo. Olha lá. Como é que se escreve isso aqui? Se escreve assim, né? Barra home barra Léo. Não é isso? Aí o que vai acontecer? Se eu colocar cd, eu estou dentro da pasta Léo. Se eu colocar cd pontinho, pontinho, ele volta para cá. cd pontinho, pontinho, ele volta para cá. Certo? Então, cd pontinho, pontinho, ele vai subindo na hierarquia. Ó. Eu estava aqui dentro de Léo, ele vai subindo o nível. Ó.
Ó, ele vai subir no nível. Ele vai subindo na hierarquia aqui. Certo? Tranquilo? Vai subindo nessa hierarquia, o CD pontinho, pontinho. Ele vai subindo na hierarquia. Depois vocês vão entender por que eu estou te explicando isso, tá? Aí você fala, por que, professor, tá explicando isso? Porque, cara, tem que tomar muito cuidado, porque CD pontinho, pontinho vai subindo na hierarquia, né? Na hierarquia de pasta, vai voltando. Só que às vezes você não quer usar esse comando. Às vezes você quer usar um comando de sair mesmo. Você quer sair da pasta. Aí tem outros pontinhos que você pode usar. E é isso que eu vou te mostrar no próximo bloco, tá? Eu vou te mostrar a diferença do CD pontinho, pontinho, CD tio, porque esses aí são comandos mais avançados que podem cair na nossa prova da Polícia Civil, tá bom? Então daqui a pouco a gente volta.